Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, vamos ler a partir do versículo 41 do Salmo 119. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei continuamente a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus caminhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei os teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto: a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tens sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de peças de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra eu tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Glória ao nome do nosso Deus. Desde ontem começamos a ler o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, e falamos ontem que a Bíblia, nós temos a palavra de Deus para a gente fazer pelo menos 4 coisas diante da palavra. A Bíblia é para ser guardada no coração, praticada, para meditarmos nela e para falarmos acerca dela. Nós precisamos meditar, ler, nos alimentar e ter prazer na palavra de Deus. O Salmo 119 todo vai usar, em todos os versículos, vai usar palavras relacionadas à palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar sobre algumas consequências de andarmos na palavra de Deus. Irmãos, todo mandamento de Deus, ele tem recompensa para os que o obedecem. Toda palavra de Deus, quando a gente obedece, nós recebemos um tipo de recompensa. Há recompensa para os que obedecem à palavra de Deus. Você saber a Bíblia é muito bom, mas obedecer a Bíblia é que traz
resultado, que traz fruto, que traz transformação na nossa vida. A nossa vida vai sendo moldada, mudada, vai sendo aprofundada, alicerçada pela obediência à palavra. Às vezes nós podemos passar 1 ano, 2, 3, ouvindo a palavra de Deus, a pregação, e a nossa vida não muda. Porque o que muda a nossa vida não é saber, é praticar a palavra. E nós precisamos praticá-la. E quais as consequências disso? Salmo 119, versículo 61, diz assim: laços de perversos me cercam, mas eu não me esqueço da sua lei. Quando a gente anda na lei do Senhor, na palavra de Deus, Deus vai trazer livramentos dos laços que vão tentar nos prender. Ou seja, Deus livra a gente de situações espirituais, de situações até mesmo às vezes que intentam contra a nossa vida. Obedecer a palavra é a melhor maneira de se preservar das influências do maligno, das ações das trevas e até mesmo dos laços que as pessoas podem armar contra a nossa vida. Obediência à palavra traz livramento. Em segundo lugar, quando a gente obedece a palavra, o nosso coração, ele é renovado em gratidão a Deus. Versículo 22, que a gente já leu, do Salmo 119, diz assim: tira de mim o desprezo, pois eu tenho guardado os teus testemunhos. É isso que fala sobre os testemunhos. Mas a gente percebe o tempo todo no Salmo, que o coração que é cheio da palavra, ele vai louvar a Deus, ele vai ter gratidão. Por que quanto mais eu me encho da palavra, mais gratidão eu tenho? Porque a gratidão, ela é fruto do que eu reconheço e do que eu encho o meu coração. Se eu encher o meu coração só de notícias ruins, ou lembranças ruins, ou observações das coisas negativas das pessoas, o meu coração vai ser ingrato o tempo todo. Mas se eu encho o meu coração da palavra de Deus, eu vou louvar, eu vou ser grato, porque a palavra de Deus vai iluminar os meus olhos, o meu coração, como várias vezes no Salmo nós vamos vendo isso. Nós lemos a partir do versículo 41, e olha como que o salmista fala no versículo 41: venham sobre mim as tuas misericórdias, a tua salvação segundo a tua promessa. Versículo 43, não tires da minha boca a palavra da verdade. Por que o salmista diz não tires da minha boca? Quanto mais eu encho o meu coração da palavra, mais a minha boca vai falar da palavra. Quando a gente fala muito de problema, quando a gente fala muito da situação do país, ou das nossas frustrações, é porque o nosso coração está cheio disso. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu ando na palavra, me encho da palavra, eu vou ter sempre louvor nos meus lábios, gratidão a Deus. Em terceiro lugar, quando a gente anda na palavra de Deus, quando a gente busca obedecer a palavra, nós também vamos ter amigos tementes a Deus do nosso lado. O versículo 63, a gente leu, diz assim: companheiro sou dos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O que significa isso? Quando a gente decide andar com Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, Deus coloca pessoas com o mesmo temor do nosso lado, com o mesmo coração perto da gente. É impressionante isso. Quando você decide agradar a Deus, pessoas que também querem agradar a Deus começam a se aproximar. Naturalmente você vai atrair pessoas que têm o mesmo espírito que você. Por isso que quando a gente também está com o coração cheio de murmuração, a gente acaba se aproximando de gente que murmura, que está infeliz, que está falando mal das pessoas. Mas quando a gente se enche da palavra, nós vamos nos tornar amigos de pessoas que também temem a Deus. Em quarto lugar, quando a gente anda na palavra, nós vamos também ver a bondade de Deus. Olha o versículo 64 aí na sua Bíblia. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Se a gente parar para conversar com alguém hoje e parar com ela durante 1 hora, você vai perceber o que mais o coração dela está cheio, o que mais ela está vendo da vida. A gente vive um momento muito difícil da política do país. Há pessoas tentando influenciar o outro para votar, há pessoas com raiva de quem vota diferente, mas o texto bíblico diz que quando nós andamos na palavra, nós vamos enxergar a bondade de Deus na nossa vida.
nós vamos enxergar que nós estamos vivos, que nós estamos numa nação que tem muito recurso, que nós temos pessoas, mesmo nesse cenário tão duvidoso, tem pessoas que estão lutando para o bem, tem pessoas fazendo o bem. A gente só consegue enxergar a bondade de Deus quando o nosso coração tem a bondade de Deus. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. A Bíblia diz que para os puros tudo é puro, mas para o impuro tudo é impuro. Você pode olhar para as pessoas com um olhar crítico, um olhar triste, mas se você anda na palavra de Deus, você vai ver a bondade de Deus até na vida das pessoas, e sobretudo na sua vida. Você está aqui hoje, você está ouvindo essa palavra, porque a bondade de Deus está em toda a terra. O salmista olha isso no versículo 64, a terra está cheia da sua bondade, não é só cheia de problema, não é só cheia de batalha, nós temos batalhas, nós temos lutas, mas a bondade de Deus está sobre nós. Andar na presença de Deus também, ou na palavra de Deus, uma quinta consequência de quem anda com Deus, ou na sua palavra, é que nós aprendemos no meio das aflições. Quem anda na palavra de Deus, vai aprender no meio das aflições da vida. Olha o versículo 71 do Salmo 119. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. É muito difícil você ver alguém falando assim, foi bom eu ter passado por aquela dificuldade. Pelo contrário, as pessoas às vezes passam por dificuldades, e elas se tornam mais amargas, mais ainda negativas. Tem pessoas que dizem, foi bom eu ter passado por dificuldade, que eu vi realmente quem são os falsos. Mas o salmista não fala isso. Ele diz, eu passei pela dificuldade, foi bom porque eu aprendi a tua palavra. Irmãos, quando a gente anda na palavra de Deus, as dificuldades nos ensinam e não nos destrói. As dificuldades nos edificam e não diminuem a nossa fé, porque a gente, quando anda na palavra de Deus, ou seja, pratica a palavra de Deus, você na dificuldade você vai ver o poder da palavra de Deus, porque a gente só conhece o poder da palavra quando a gente pratica. Saber teoricamente é até romântico, é até interessante, a gente se sente bem, né, quando ouve uma mensagem bíblica, lê a Bíblia, olha, me fez tão bem ouvir isso. Mas a gente só cresce na palavra quando a gente pratica no meio dos desertos, no meio da aflição. O salmista diz isso, foi bom eu ter passado pela aflição, porque a aflição mostra o quanto eu confio na palavra, e o quanto a palavra é poderosa para me sustentar, para me manter de pé, e para me tirar das aflições. Quem anda na palavra então, sai da aflição mais forte, mais grato, mais maduro, quando anda na palavra. Versículo 73 também diz isso, as tuas mãos me fizeram, me formaram, dá-me entendimento, para que eu aprenda os teus mandamentos. Ou seja, só mesmo pela graça de Deus nós vamos aprendendo no meio das dificuldades da vida. Em sexto lugar, andar na palavra vai produzir em nós também perseverança. Olha o versículo 81, a minha alma desfalece aguardando a tua salvação, porém eu espero na tua palavra. Versículo 82, os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa, e pergunto, quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. O salmista está mostrando aqui, gente, um momento de extrema angústia. Ele está dizendo que ele estava percebendo a alma dele como uma fumaça, algo que está desaparecendo. Ele está descrevendo uma dor profunda, mas ele diz assim, olha, eu não me esqueço na tua palavra, eu espero na tua palavra. Irmão, quando a gente anda na palavra de Deus, a gente vai desenvolver um músculo espiritual chamado perseverança. Nós vamos ficando mais resistentes. Nós estamos aqui hoje diante de um vento mais forte aqui na nossa cidade, e as árvores resistentes, elas suportam os grandes ventos, grandes tempestades. Nós precisamos ter uma fé assim, inabalável, e é andando na palavra que a nossa fé vai se tornando assim. Você não é forte porque você nasceu com uma fé forte, você se torna à medida que você caminha na palavra. Há muitas pessoas hoje que buscam revelação dada por supostos profetas,
Nós cremos que Deus pode usar pessoas sim para trazer palavras proféticas sobre a nossa vida, mas se você não se alimenta da palavra de Deus, não espere que Deus te dê uma revelação extra. A revelação de Deus, ela é a palavra aplicada na nossa vida, e quando a gente faz isso, a gente vai crescendo em perseverança. E em último lugar, quando a gente anda na palavra de Deus, nós também vamos experimentar renovação da nossa vida. Versículo 76, que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Parece que quanto mais prazer a gente tem na palavra de Deus, mais Deus renova a nossa força. Quanto mais prazer em Deus, menos prazer temos no pecado. Quanto mais prazer no pecado, vamos perdendo o prazer em Deus, o prazer de obedecer a Deus, de orar, de buscar a Deus, de congregar. Por isso nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que o amor por sua palavra cresça em nós. Talvez seja uma oração boa da gente fazer, que Deus aumente em nós o prazer de meditar na sua palavra, de se alimentar dessa palavra. Não é de ler a Bíblia procurando simplesmente um versículo para você naquele dia se sentir melhor. É você ler a Bíblia para meditar e se alimentar dela, de maneira que ela se torne parte da sua maneira de pensar, de falar, de agir, de reagir às situações da vida de acordo com a sua palavra. Assim possa ser conosco em nome de Jesus. Pai amado, obrigado pela tua palavra, ela é alimento, ela é lâmpada, a tua palavra é como um espelho. Nós oramos, Pai, para que nós possamos obedecer a tua palavra. Há recompensa para os que andam na tua lei. Como Deuteronômio 28 diz que quando ouvimos e obedecemos a tua palavra, virão sobre nós e nos alcançarão toda sorte de bênçãos. Pai, nós oramos essa manhã que nós possamos ter prazer em obedecer, em meditar na tua palavra, e que possamos desfrutar dessas consequências, desses galardões que o Senhor separou para aqueles que te amam e andam na tua lei. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.